pessoal! Então, vamos começar aqui o nosso mini curso sobre formatação da ABNT com os estilos do Word. A primeira coisa que eu peço para vocês é que façam um download aí do template que eu deixei para vocês na nossa plataforma, tá? Ele está aqui já no meu computador, é o documento original. Nós vamos abrir esse documento, esse arquivo, e vamos salvar uma cópia, tá? Salvar como, por exemplo, aqui, template Unipampa. Só para que a gente possa editar nesse arquivo, né? Possa fazer as modificações necessárias, mas caso precise olhar como é que são as regras originais, a gente tem o arquivo original ali para poder olhar, né? Para poder recorrer. Aqui eu vou seguir o modelo de formatação da Universidade Federal do Pampa. A Unipampa, ela usa como base as regras da ABNT, mas ela tem normas específicas de formatação. Então, os alunos da Unipampa têm que seguir o modelo da Unipampa. Como exemplo, eu baixei aqui, para explicar para vocês, o template da UFSC, que desde 2019 segue a ABNT na risca. Então, vejam só, se a gente for colocar o da Unipampa ao lado aqui do template da UFSC, a gente já vê algumas diferenças, né? Primeiro, que no modelo da UFSC não é tudo em negrito, tá vendo? Aqui a gente tem os escritos em caixa alta, mas eles não estão em negritos. O nome completo do autor, ele não vai ser em caixa alta, como na Unipampa, tá vendo? Aqui vai ser todo em negrito e caixa alta, regra da Unipampa. Regra da ABNT, o nome completo do autor, mas alternando maiúsculas e minúsculas. E talvez a grande diferença aqui seja a questão do título. A ABNT diz que em negrito, só título. Ou seja, em regra, o subtítulo ele não deve vir em negrito, tá vendo? A UFSC aqui que segue a ABNT à risca colocou isso. O título em negrito, o subtítulo sem estar em negrito. Diferente aqui do da Unipampa, que vai estar tudo em negrito. Então, se você é aluno da Unipampa, faça o download aí do template da Unipampa, que é esse que eu vou utilizar durante todo o vídeo, e vamos usar esse modelo aqui, conforme as normas da universidade. Se você é de outra instituição, eu recomendo fortemente que siga aqui o template da UFSC, porque ele está totalmente de acordo com a ABNT. Parece esquisito, parece estranho para a gente, mas se alguém questionar, você pode utilizar aí as normas da própria ABNT que vão dizer exatamente isso. Então, é uma segurança a mais. Um primeiro recurso que eu gostaria de apresentar para vocês aqui no Word é o recurso Mostrar Tudo, esse botãozinho aqui. Ele é muito interessante para quem vai trabalhar com formatação, porque quando você aciona esse botão, ele te mostra tudo o que tem no documento, né, que estaria oculto se ele estivesse desativado. Então, ele mostra, por exemplo, qual é o espaçamento entre as palavras. Cada pontinho desse indica um espaçamento. Olha, apertei barra de espaço, 1, apertei de novo, 2. Então, é útil para saber o espaçamento entre as palavras. Esse P, ao contrário, é parágrafo. Então, toda vez que eu aperto Enter, surge um novo, né? Então, é bacana para você saber quantos espaços de Enter tem entre uma linha e outra. Enfim, ele é muito útil, principalmente naqueles momentos em que do nada aparece uma linha, né? E a gente fica doido. É só dar uma ativada nesse recurso que ele vai mostrar o que tem de formatação equivocada. Eu vou deixar ele desativado por enquanto, porque esteticamente fica mais atraente, fica mais claro para a gente enxergar. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a formatação dos elementos pré-textuais, né? Aqui nós temos a capa, Universidade Federal do Pampa. Aqui a gente coloca o nome completo do autor, né? Vamos colocar com o meu. Importante dizer que deve estar em caixa alta, né? Então, vocês deixam ele todo em maiúsculo assim. Título do trabalho, aqui vocês já colocam o título, 2 pontos, subtítulo, se tiver, tá bem? Aqui a gente vai preencher com a cidade da defesa, por exemplo, Santana do Livramento. E na linha de baixo, o ano da entrega, por exemplo, 2020.
Importante destacar aqui, pessoal, que aqui não é tudo em caixa alta, não, tá vendo? Aqui a gente já alterna entre maiúsculas e minúsculas, caixa alta só nos outros elementos. Beleza, essa é a capa, tranquilo, tá? É só editar, não precisa fazer nada demais, é só alterar as informações. Aqui nós temos aí a contracapa, perdão. Vamos completar aqui também com o nome do autor, tudo em caixa alta, né? Repete um pouco da capa. Aqui novamente, né? Colocar o título do trabalho, o subtítulo, se houver, tudo em caixa alta. E aqui, pessoal, nós vamos colocar esse cabeçalhozinho aqui. Trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso de. Aí aqui a gente coloca o nome do curso, né? Por exemplo, Direito. Então a gente tira o nome do curso e coloca Direito da Universidade Federal do Pampa, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel, né, já que o curso de Direito é um bacharelado, Administração, Relações Internacionais também bacharelado. Se fosse uma licenciatura, a gente tiraria bacharel, colocaria licenciatura, né, em Direito, que é o curso que a gente colocou aqui como exemplo, tá? Em Direito. O orientador, você coloca o nome do orientador aqui. Se você tiver um co-orientador, já coloca o nome dele aqui também. Se não tiver, apaga essa linha e dá o espaço correspondente para ficar formatado certinho. Aqui novamente o nome da cidade de defesa, aqui novamente o ano da entrega, tá? Bem tranquilo. Aqui, pessoal, a gente vai ter um espaço para ficha catalográfica, tá? Aqui na Unipampa, a ficha catalográfica ela está disponível no módulo de biblioteca do sistema Guri, né, que a gente tem aqui. Então, o aluno entra aqui nesse site, né, o site da biblioteca da Unipampa, e lá tem as orientações específicas para ele criar a ficha de identificação. Ele vai copiar os dados e colocar aqui. Não tem muito segredo, isso já sai pronto. Preenche uma ficha, o sistema gera e ele copia esses dados aqui. Aqui nós vamos ter a folha de rosto, né? Onde vai aparecer novamente aqui alguns elementos que a gente já viu, o nome completo do autor, o título do trabalho, né? E aqui a grande diferença da outra folha que a gente tem, o preenchimento vai ser idêntico, é o preenchimento aqui das informações sobre a banca examinadora. Então, aqui a gente coloca, né? Trabalho de conclusão de curso defendido e aprovado em, vamos supor, 26 de abril de 2020, é o dia que eu estou gravando este vídeo, só para vocês terem um exemplo. Banca examinadora, professor, aí aqui você já coloca a titulação do professor, se ele é doutor, se ela é uma doutora, coloquem, né, doutora, se não, coloquem mestre, né, que é ME, e aí o nome do orientador. Vou colocar o nome do meu orientador de doutorado, professor Horácio Vanderlei Rodrigues. Então, Horácio Vanderlei Rodrigues, só como exemplo, tá? Opa. E aqui a gente coloca a sigla da instituição. Como ele era da UFSC, posso colocar UFSC, né? Se a gente está falando de um professor da Unipampa, Unipampa, e assim por diante. Vamos preencher aqui, né, os demais membros da banca da mesma forma, observando sempre a titulação, o nome e a sigla da instituição. Tranquilo, sem nenhum problema até agora, né? Próximo elemento pré-textual é a dedicatória. Percebam que a dedicatória vem já no finalzinho da página, tá? E aí aqui a gente tem um elemento opcional. Você vai dedicar o seu TCC para quem você quiser. Nesse exemplo a gente colocou, este trabalho é dedicado aos meus colegas de classe e aos meus queridos pais. Mas vocês podem dedicar para quem vocês quiserem ou podem até não colocar nenhuma dedicatória. É opcional do aluno. Na próxima página aqui nós temos os agradecimentos, né, que também é opcional. A partir daqui a gente já coloca, né, inserir os agradecimentos aos colaboradores da execução do trabalho. A formatação aqui é padrão, justificado. Eu estou usando o Times New Roman para esse trabalho, mas a BNT também permite Arial, né? 12. Espaçamento de 1,5
conforme a configuração aqui. Então, aqui vocês não vão precisar mexer em nada, é só preencher, tá? Esses elementos que eu já apontei para vocês até agora. Aqui, pessoal, vamos combinar uma coisa. Vamos supor, eu estou sempre partindo do princípio, né, de que vocês vão abrir esse template e editá-lo a partir daqui. Mas vamos supor que você já tem os agradecimentos escritos em outro arquivo. Não tem problema, desde que vocês sigam essa regra aqui de copiar e colar na risca, tá? Vamos aqui abrir o outro documento em que tem os agradecimentos já prontos, né? Coloquei um exemplo aqui de agradecimento, percebam que ele está totalmente desformatado, Calibri 11, espaçamento entre linhas está simples, então eu vou copiar esse texto, clico aqui em copiar normal, mas na hora de colar, a gente tem que vir aqui nessa setinha, colar especial e mandar colar o texto não formatado, porque aí, ó, na hora que ele puxar, ele já formata o texto conforme a ABNT, de acordo com o que eu quero, tá vendo? Então, sempre que a gente for copiar de um lugar para esse template aqui, a gente tem que colar sem formatação, dessa forma que eu expliquei. Isso vale para agradecimentos, título, banca, tudo. Então, se você já tem o TCC parcialmente pronto e quer formatar, você vai ter que seguir essa regra aqui. Copia o texto e cola aqui sem formatação para que a gente ganhe tempo e que você já copie tudo certinho aí, conforme a formatação da ABNT, aqui no caso, conforme a formatação da Unipampa, embasada na ABNT. Aqui, pessoal, a gente tem a epígrafe, tá? Que também é um elemento opcional, mas é um elemento muito bacana, porque aqui você vai trazer um texto, né, uma citação relativa ao tema do seu TCC. Você coloca a epígrafe aqui, o texto aqui, né? E aqui você coloca o sobrenome do autor e o ano, porque é como se fosse uma citação. Caso vocês queiram colocar um texto em inglês, eu sugiro que seja feito da seguinte forma. Acompanhem aqui comigo. Texto em inglês, tá? Vamos colocar aqui só de exemplo. Aí aqui vocês colocam o sobrenome do autor e o ano, né? O sobrenome em caixa alta, perdão. Sobrenome. E logo na sequência, vocês já coloquem a tradução para que fique acessível. Afinal de contas, estamos falando do Brasil, né? Então, se for uma tradução em inglês ou em outro idioma, sugiro que seja feito assim a epígrafe, tá? Muito bem. O próximo elemento pré-textual é o resumo, tá? Vem aqui as orientações já do resumo. Percebam que no resumo o espaçamento é simples, tá? Essa é a única diferença. Já está formatadinho, é só preencher aqui. No resumo são ressaltados os objetivos da pesquisa, método, discussões e resultados, né? Deve conter entre 150 e 500 palavras. Então, não tem nada demais. Você também tem que colocar as palavras-chave, até 3. Então, esse é o espaço para o resumo. Na sequência, temos o espaço para o abstract, que nada mais é do que o resumo em inglês, tá? Então, aqui a gente vai pegar o resumo, traduzir para a língua inglesa. Não tem grandes dificuldades também. A partir daqui, a gente começa a ver a presença das listas, tá, pessoal? Quando é que você vai usar listas? Toda vez que você usar algum desses elementos. Por exemplo, aqui é a lista de figuras. Você usou figuras no trabalho? Se sim, elas têm que vir listadas aqui já nesse momento. Eu vou fazer um vídeo específico sobre as listas, mas só para vocês saberem que é possível vocês gerarem as listas de figura de forma automática, tá? Não precisa ficar vindo colocar manualmente aqui uma por uma, não. Mas isso a gente vai falar em um vídeo específico. Então, temos aí a lista de figuras, temos também a lista de quadros, né? Vou fazer um vídeo específico sobre também. Também temos a lista de tabelas, temos aí a lista de abreviaturas e siglas, né? Como exemplo aqui. E, por fim, a lista de símbolos, tá? Estou passando rápido pelas listas porque a gente vai tratar delas num vídeo específico.
Perfeito. E agora a gente chega, então, ao último elemento pré-textual, que é o sumário, tá? Pessoal, deixei para trabalhar sumário por último, tá? Em um outro vídeo específico, porque o sumário também não precisa ser feito manualmente, tá? O sumário, ele pode ser gerado automaticamente pelo Word, vai te poupar muito tempo, né? Ao invés de ficar contando ali o título e qual é a página que ele tá, o Word já gera ele automaticamente para você. Mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Acredito que no mais era isso, porque na próxima página já começamos aí com a introdução, e esses são os elementos pré-textuais de um trabalho, tá? Aqui no modelo que eu deixei para vocês não tem dificuldade, é só editar e completar com seus dados, não mexa em nada, tá? A única coisa que vocês podem alterar é a fonte, né? De repente vocês gostam de trabalhar com Arial e não com Times, então é só selecionar tudo, né? Já seleciona aqui e muda, ao invés de Times, coloca Arial, não tem problema. Mas eu vou estar fazendo aqui os vídeos todos com Times, porque é a fonte que eu utilizo mais. Então, era isso, tá? Qualquer dúvida, deixa aí para a gente nos comentários do nosso curso. E até o próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar aí da formatação do texto propriamente dita. Um abraço e até lá!